Se tem algo que faz a diferença na construção da nossa felicidade, é a qualidade da nossa comunicação, principalmente com as pessoas que nós amamos. Sem dúvida que uma comunicação atravessada, uma comunicação não intencional, grosseira, agressiva, na hora da raiva, sem pensar e refletir, prejudica muito as nossas relações e, é claro, a nossa felicidade. E existe uma técnica que se chama comunicação não violenta, que é uma técnica que veio exatamente para nos ajudar a encontrar formas que são positivas de manter uma comunicação melhor e mais eficaz. E sem, claro, sem machucar, sem violência. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado muito especial, Paulo Chagas. Ele é facilitador em comunicação não violenta, ele é trainee em PNL, e ele também é coach ontológico, que eu estou louca para saber que vai ser o assunto do nosso próximo encontro, da nossa próxima entrevista, tá, Paulinho? Paulinho, meu querido, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Flávio. Fico feliz aí com o convite e mais ainda de saber, né, dessa missão de buscar trazer cada vez mais ferramentas e recursos de como que a gente pode trazer essa felicidade, né? E sem sombra de dúvida, a comunicação é uma das chaves que possibilita isso. Conta pra gente o que que é essa comunicação não violenta. Como que a gente consegue, né? Quais são os princípios? Como que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia? Eu e Paulinha, a gente estava conversando um pouco antes de começar a entrevista, e eu estava falando que hoje eu tive exatamente uma situação em que eu me comuniquei mal, e aí um desafio, né? Como que a gente lembra de usar a técnica? Conta tudo isso pra gente, Paulinho. Legal. Bom, a comunicação não violenta, a gente pode olhar ela como um método de aprendizado que nos ensina justamente como ter uma comunicação mais compassiva com as pessoas. A gente pode olhar a comunicação não violenta também como um passo a passo que nos direciona de como a gente pode ter mais compaixão com a gente mesmo e com os outros, que é quando a gente fala, né, dos 4 elementos, que é exatamente como a gente pode observar sem avaliar, de como a gente pode identificar os nossos sentimentos, de como eu posso entender o que é tão importante para mim na relação com o outro, que às vezes, quando não é atendido, me vem aquela raiva, aquela frustração, que é quando a gente fala sobre necessidades, e também de como a gente pode criar pedidos efetivos nos nossos relacionamentos, que vai possibilitar a gente viver uma vida muito mais enriquecedora. Então, existem várias formas de você olhar a comunicação não violenta. Entre uma delas é olhando como um passo a passo ou como um método de aprendizado. Eu confesso, Flávia, que eu tenho usado a comunicação não violenta muito mais como uma filosofia de vida, porque eu acho que ela nos convida a mudar a nossa mentalidade, a forma como nós aprendemos a nos comunicar com as pessoas, a forma como nós fomos educados, né, a lidar com o mundo. Eu vejo o quanto que a comunicação não violenta corrobora para a gente ter uma outra filosofia de vida, uma outra forma de pensar, de sentir e de agir. Mas, assim, é um trabalho, é um processo, né? A gente vai Dá construindo isso com o tempo. Dá um exemplo pra gente, né? Imagina, pega uma situação hipotética, como que seria esse passo a passo? Ah, maravilha. Vamos colocar um exemplo assim do que geralmente já acontece no meio, vamos dizer, corporativo, né? É muito fácil da gente, uma pessoa que chega depois do horário combinado, geralmente já chega aquela palavrinha, né, aquele julgamento em dizer, olha, você está atrasado, ou você está sendo uma pessoa muito arrogante ou incisiva. Esse método que nós aprendemos e nós usamos muitas vezes de analisar e categorizar as pessoas, cria uma violência com a gente mesmo e também com o outro. A partir do momento que nós criamos essa relação de se torna uma violência, a gente se afasta muitas vezes das pessoas e caminhamos muitas vezes o caminho contrário da nossa felicidade, porque nem sempre é isso que nós desejamos. Então, por muitas vezes, aquilo que nós falamos não tem como uma boa estratégia para atingir as necessidades que nós temos como carência e estamos precisando naquele momento.
Então, como é que seria uma outra abordagem se a gente for usar aqueles 4 elementos da comunicação não violenta? Então, ao invés de eu trazer e falar você só chega atrasado, seria justamente de, olha, você chegou às 10 horas, eu trazer fatos e dados, e depois eu posso falar de como é que eu me sinto em relação a isso. E isso é muito interessante, Flávio, porque nem todos os feedbacks, quando a gente aprende, inclui sentimento. E é importante eu identificar e falar para o outro quais foram os impactos que isso causou, tanto no meu lado pessoal, mas também no lado da tarefa. Então, você chegou às 10 horas, me sinto, vamos dizer aqui, frustrado. Por quê? Porque aí quando eu vejo o porquê, o para quê, qual a importância de tudo isso? E aí eu posso até trazer e falar, para mim é importante ter previsibilidade, para mim é importante ter uma organização. E logo quero te fazer um pedido. E o pedido é extremamente importante nos nossos relacionamentos, Flávio, porque o pedido não se trata somente de uma ordem ou do que eu quero ver o outro fazendo que vai atender às minhas necessidades, mas o pedido é que contribui para a gente construir um compromisso. E compromisso significa uma promessa com o outro. Como que eu estou lidando com as promessas nas minhas relações? Então, a partir desse momento, eu posso fazer um pedido efetivo no sentido de falar, caso aconteça alguma coisa, você me liga antes, você me avisa. Então, esse é um exemplo, né? Eu acho que é comum disso acontecer e da gente ter uma comunicação mais assertiva com as pessoas, sem que a gente tenha que ficar engolindo sapos, porque aquilo que não é expresso se torna tóxico no nosso corpo, mas também que eu não tenha que vomitar dragões em cima do outro, de falar de um Perfeito. jeito explosivo, que às vezes também não vai contribuir para o que é mais importante, que é o relacionamento. Nossa, perfeito. Isso que você trouxe é fundamental, porque às vezes realmente você guarda, você fala, eu não quero me indispor, eu não quero conflito, mas aquilo vai acumulando e aí chega um momento que você explode. E aí é uma comunicação totalmente violenta, porque você acaba sendo agressivo com o outro. E Paulinho, me fala uma coisa, como lembrar? Ou seja, como que no momento ali do conflito, da raiva, das emoções, né? Que às vezes você não raciocina direito, como lembrar dessa filosofia de usar essa técnica, de ter essa visão nova? Eu tenho 2 regrinhas básicas que ajudam bastante, né? A primeira é, o meu sentimento, ele é positivo ou negativo, né? Vamos dizer assim, é uma raiva, apesar de que eu não gosto de categorizar as nossas emoções, porque eu acho que todas elas são extremamente importantes, mas, por exemplo, uma raiva ou um medo, uma chateação, esses sentimentos a gente aprende na comunicação não violenta que são mensageiros que estão dizendo o seguinte, falar, olha, tem uma necessidade que é muito importante para você e que não está sendo atendido. Então, esse é o primeiro treino. Se eu estou nessa energia, falar, é a primeira questão que eu preciso me perguntar primeiro, né? O que é tão importante para mim que não está sendo atendido nessa relação? Qual é a minha grande necessidade que às vezes eu sinto uma raiva ali naquela hora? Quando a gente está com raiva, tem uma coisa que a gente fala, mas muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Quando uma pessoa está com raiva, a gente fala, e olha lá o fulano está fora de si. Esse fora de si é algo muito profundo, porque esse fora de si significa que eu estou desconectado daquilo que é importante para mim, eu estou desconectado das minhas necessidades humanas. Então, o primeiro passo é começar a se questionar mais sobre isso, porque sem essa autocompaixão, ou sem essa autoconexão, não vai ter como ter empatia e nem honestidade com as pessoas. E o segundo são 2 perguntinhas básicas que eu acho que é fundamental dos nossos relacionamentos, Flávio. Porque as pessoas, quando aprendem comunicação não violenta no workshop, algum trabalho assim, elas saem doidas querendo fazer CNV com todo mundo. E o que eu aprendi, que eu percebo, Flávio, é que não é em todos os contextos e nem é todo lugar que vai ser aplicada a comunicação não violenta. É preciso, muitas vezes, um ambiente seguro e adequado para você fazer isso. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante das pessoas se perguntarem é: eu quero me conectar com essa pessoa? Isso é extremamente importante. Por mais que você já tenha uma noção de comunicação não violenta, por mais que você já está treinando, essa pergunta é fundamental para que a relação seja genuína e autêntica.
Mas pode ser que alguém fale, olha, querer eu não quero, mas é com ela que eu trabalho, é com ela que eu convivo. Eu preciso. Então, essa seria a segunda pergunta. Pode ser que eu não queira, mas eu preciso me conectar com ela. Então, nesses dois casos, a comunicação não violenta vai poder contribuir para que as pessoas possam cada vez mais ter relações mais compassivas, né? Porque essa energia compassiva todos nós temos. E a ideia, quando o Marshall Rosenberg desenvolveu a CNV, ele não criou algo novo. O que ele sempre falava nos workshops dele era justamente: eu quero lembrar todo ser humano que existe essa energia mais compassiva e que por muitas vezes a gente está se desconectando dela para agir de uma outra forma, ou porque a gente deixa muito o que está em nossa volta influenciar para a gente agir de uma maneira acelerada, muitas vezes atropelada, e essa relação que a gente está tendo hoje no contexto que a gente observa, né? Essa relação de tudo acelerado e piloto automático também, né? Nó, Paulinho, que delícia! E eu te falo, né? Eu comentando com o Paulinho que eu tive uma situação hoje de manhã, que eu fui infeliz na forma de usar a comunicação. Eu precisava dessa entrevista hoje. Eu precisava ouvir tudo que eu ouvi. Eu precisava desse aprendizado e eu vou me esforçar para incorporar isso na minha vida. Paulinho, muito obrigada a você. Minha gratidão por esse momento único. E agradeço também aos nossos ouvintes, a quem acompanha a gente aqui no Caminhos da Felicidade. Um ótimo restinho de dia. E, ó, gente, atenção à nossa comunicação. Nós podemos ter uma comunicação mais compassiva, né, Paulinho? Exatamente. Muita atenção com a maneira como a gente se comunica. E o último recadinho que eu poderia dizer é: toda relação requer reparação. Então, por mais que a gente esteja vivendo bem um relacionamento, ainda assim a gente precisa ter uma relação de cuidado, porque relacionamento ele é um movimento, é constante, é uma dança, né? Não é uma coisa estática. A pessoa é assim, pronto. Então, a comunicação ela é fluida, ela tem uma sensibilidade de percepção com a gente mesmo e com o outro. E obrigado, Flávio, pelo convite e espero ter contribuído aí também um pouquinho mais com comunicação não violenta. Muito, muito obrigada. E, ó, já está aqui o convite. Próxima entrevista, nós vamos falar sobre coach ontológico, que eu estou curiosíssima. Nosso próximo episódio, gente. Ó, Paulinho, beijo para você, um ótimo dia. Um grande abraço.